Uma outra coisa que você percebe na mídia é que nos seriados, nos programas, desenhos, nas tramas, etc., né, essa lógica do herói do herói bandido. E aí eu quero fazer também trazer uma reflexão importante para isso, porque toda a trama que você tem um herói e um bandido, o bandido é derrotado, né? O bandido é morto, ele morre, né? Você não tem nenhum tipo de mediação possível. O herói é aquele cara totalmente correto, né? Aquela pessoa que tem a razão, e o bandido é aquele cara 100% ruim. Aí você tem a derrota. Só que a gente percebe, né, que há uma mudança nessa lógica dos confrontos heróis e vilões, né, nas tramas de seriados, novelas, etc. Um tempo atrás, você vai pegar quem é um pouco mais velho, né, ou mais experiente, mais velho não, né? Vai pegar os seriados, filmes dos anos 50, 60, os super-heróis que tinham, né? Os heróis, eles eram um poço de virtude. Né? Vamos pegar o Super-Homem, o Batman, todos os heróis, né? Virtuosos, né? Eram pessoas que não matavam um bandido, levavam para o julgamento, né? Eram pessoas boas, éticas, né? Lógico, totalmente falsa, mas é essa ideia, né? E o vilão, aquela pessoa totalmente antiética. Então, nesse confronto, você tinha um confronto de valores, moralistas, mas havia. Quando você percebe os heróis de hoje, isso não existe mais. Vou dar um exemplo de mostrar isso, aquela série 24 Horas que passa na Globo, eventualmente, que é da Fox, né? Aquele herói Jack Bauer. Se você pegar o perfil daquele herói, do Jack Bauer, não sei se todos assistiram uma vez, né? E vai pegar os terroristas que ele combate, né? Do ponto de vista ético, não há nenhuma diferença. Tá? O Jack Bauer é violento, ele tortura, ele desrespeita normas, né? Não tem nenhum tipo de consciência ética. A única coisa que move é que está de um lado, o lado dos Estados Unidos, e o outro lado dos terroristas. Então, qualquer coisa, então, na lógica dele, na ação dele, qualquer tipo de ação, ela é legítima se for para vencer. Né? E essa é um pouco a lógica. Qualquer tipo de ação é legítima se for para vencer. Né? Olha a diferença desse herói. Né? Estou pegando no campo dos heróis americanos, né, que sempre defendem os Estados Unidos. Desse herói Jack Bauer, quando você pega, por exemplo, o Super-Homem nos anos 60, 50, 60. Tá? Que também, evidentemente, representava a ideologia americana, etc. Mas havia uma preocupação de colocar, de adendar esse herói toda uma ideologia de um comportamento virtuoso, ético. Né? E aqui não, já não tem mais isso. Né? O herói e vilão, né, eticamente, se confundem. Você não tem uma distinção ética mais precisa entre um e outro. Ora, à medida que você trabalha com essa ideia de que o que importa é derrotar o outro, não tem mediação possível, né? Não tem regras possíveis, então, né, isso vai transparecendo para gerações que vão sendo contaminadas com esse discurso que qualquer tipo de ação ela é legítima se for para vencer. Vencer a qualquer custo. E disso que surge a violência. É daí que surgem os comportamentos violentos. Né? Nós estamos observando agora uma coisa muito complicada, estava até conversando aqui no carro no vídeo com o João, dessa campanha eleitoral. Né? A baixaria que está essa campanha. Né? Nunca chegou a esse ponto. Né? Eu tenho um colega meu chamado Antônio Martins, e ele falou assim, olha, nem na eleição Collor e Lula chegou essa baixaria. Né? Esse ponto de baixaria, né? De você até discutir se alguém fez aborto ou não fez aborto. Né? Chegou um absurdo. Né? E-mails dizendo que a candidata ela é lésbica e teve um caso com o empregado, não pagou pensão. Não chegou nesse ponto. Né? Vai chegando a esse tipo de nível o debate. Né? E por que chegar a isso? Né? Aquela coisa, vencer a qualquer custo. Então você tem tudo nessa discussão, menos uma discussão de propostas. Né? Eu gosto de um, eu gosto de outro. Né? E gostar, você vai até às vezes de fato. Então a violência, né, ela decorre não uma deformação moral, mas em função da gente ter uma ausência, né, do diálogo, ausência da tolerância, ausência do respeito, assim por diante. Né? No CELAC, nós temos discutido muito um documento da Unesco, dois documentos da Unesco. Né? Um é a Convenção da Diversidade Cultural, que foi aprovada em 2005. Né? Convenção essa que foi assinada por 100 países. Os Estados Unidos não assinou essa convenção, motivos óbvios, né? Mas essa convenção ela estabelece que o direito à diversidade cultural é um direito humano. Tá? E depois um documento da Unesco, 2009, que é Investindo no Diálogo Intercultural.
Qual é a ideia? Não basta você reconhecer a diversidade, não basta você ter noção que o ser humano é diverso, mas é preciso respeitá-lo, essa diversidade, né? Entender a diversidade. E você respeitar a diversidade, você investir no diálogo, é uma coisa muito complicada do ponto de vista dessa lógica que a gente está colocando, porque dialogar, fazer um diálogo com o outro, ele parte do pressuposto que você está relativizando o que você pensa. Ora, se eu tenho uma ideia, vou jogar na roda, né? E outro vai responder, eu estou dando o direito para o outro questionar a minha ideia. Estou dando esse direito para o outro questionar a minha ideia. Ora, numa lógica de competição, de vitória e derrota, isso não tem sentido. Né? Por isso que o que você tem hoje, né, nessa cultura da violência é tudo menos diálogo, não há diálogo possível. Então a violência aparece. Né? O outro é inimigo, o outro é algo a ser destruído, né? O outro me ameaça. Não é um parceiro, não é uma pessoa que eu vou confrontar, né? Vai ter confronto, evidentemente, vai ter tensões, mas das tensões você constrói coisas novas. O diálogo é tenso, né? É tensionado. Mas a tensão é algo necessário para você construir novo, para você, de fato, se reformular pensamentos. Se a ideia é de sempre destruir o outro, afirmar sempre a destruição do outro, então, né, é evidente que o diálogo nunca vai acontecer. E é interessante quando a gente percebe essa discussão, né, do diálogo, né, de você relativizar o que você pensa, nessa cultura da violência, ela aparece como um sinônimo de fraqueza. Então você é fraco, você é uma pessoa insegura, porque você não está sendo assertivo, né, ao extremo para defender uma ideia. Né? Então você abrir para o diálogo, você relativizar o que você pensa, você abrir a possibilidade de que você pensa pode ser questionado, né? Nessa cultura da violência, da intolerância, significa fraqueza. Né? E é exatamente isso que a gente aponta. A própria Unesco fala, né? Qual um dos caminhos mais importantes para a gente estabelecer uma cultura de paz? É investir no diálogo intercultural. No diálogo. Né? O que eles falam. Só tem duas formas de interação cultural, da diversidade cultural. Uma forma é você trabalhar com a ideia da guerra, da destruição. A intolerância leva à destruição e de papo. A outra é a ideia do diálogo. Né? De você, de fato, né, ter a disposição, a predisposição de relativizar o que você pensa e dar o direito do outro também expressar o que ele está pensando. Né? Então, o que a mídia faz, na medida que ela vai apontando uma única perspectiva de comportamento, na medida que ela aponta uma única forma de afirmar-se como sujeito, de negar, inclusive, outras vozes discordantes no espaço midiático, né? Dela ter o monopólio de legitimar aquilo que é bom e que não é, de negar-se a abrir para outras possibilidades. Tudo que ela faz, a sua própria estrutura, a sua própria lógica, é uma lógica que leva à violência. Né? Que leva à violência. Tá? Então, quando a gente vai pegar os comportamentos violentos de jovens, comportamentos violentos que aparentemente são insensatos, né? Por exemplo, uma briga de torcida, ou jovens gangues brigando, etc., né? Nós vamos entender que isso é produto de uma cultura que está sendo disseminada de intolerância, né? Dia a dia, de forma cotidiana, né? Não uma cultura de violência porque passa violência na televisão, mas uma cultura de violência porque toda a lógica do discurso midiático é a lógica da intolerância, né? Da lógica do não diálogo, da lógica da competição. Né? É isso que leva ao comportamento violento. Tá? Então, rápidas palavras é isso. Tá? A gente abre para discussão. Só queria fazer uma questãozinha, né, final. Tem uma palavra que a gente fala muito, que se fala muito nesse área dos direitos humanos e tal, que é uma palavra que eu tenho um senão também, que é a palavra tolerância. Né? Tolerância. Por que eu tenho algum senão nessa palavra? Assim, tolerância, ela não deixa de ser uma palavra que afirma a sua superioridade. Né? Eu suporto, eu tolero. Né? Então está na hora de a gente mudar tolerância para respeito. Tá? Tolerância é uma palavra assim que eu tenho alguns senões, embora muitas pessoas bem intencionadas falam. Não, tolerância, tolerância. Só tolerância significa ainda a manutenção de uma superioridade. Né? Que eu estou suportando, tolerando, não respeitando. Tá? Respeitar de fato a gente está, né, no mesmo patamar de diálogo. Tá? Então é isso que eu queria trazer para um bate-bola inicial.